Ó, presta atenção um pouco no que eu vou falar aqui nesse vídeo. Quando se fala em comentário bíblico, bíblia de estudo, materiais novos que vão surgindo, talvez esse tipo de vídeo seja o mais importante para você ver antes que seja tarde demais para você, né? O que acontece? Nós vemos sendo lançado material o tempo todo, né? E não dá para a gente acompanhar tudo. Não tem como ler todo comentário que surge, todo livro que surge, né? E é claro que dentre tudo de bom que está sendo lançado, há muita coisa ruim. Isso é natural, né? Acontece em todo lugar, inclusive em teologia. Teologia é um mercado, tá? Não pensa que as editoras, todos os escritores são santos e querem só abençoar a igreja. Não. Teologia é mercado no Brasil e no mundo. As pessoas querem lançar conteúdo para ganhar dinheiro também. Elas também querem lançar conteúdo para influenciar outras pessoas, assim como filme, música, séries. Teologia no Brasil e no mundo, ela também serve para influenciar. E todo mundo está aí tentando influenciar, inclusive aquelas pessoas que não deveriam estar tentando influenciar. Nós vimos no Brasil, de 2022 até agora, o lançamento de muito produto ruim, e a gente tentou falar em todos os vídeos, né, sobre isso, e ainda assim as pessoas acreditavam em tudo que compravam. Tudo que a mídia fazia propaganda, eles achavam que era bom. Nisso, muita gente levou para dentro de casa e posteriormente para o púlpito da igreja conteúdo liberal. Conteúdo contaminado com as doutrinas humanistas, seculares, do iluminismo, e isso fez mal para a igreja. Você acha que quando você compra um material com a capa bonita, aquilo simplesmente vai ser uma bênção na sua vida? E quando você vai perceber, você está se ensinando o liberalismo na igreja. É isso que aconteceu. De 2022 para cá, isso aumentou muito. E tem uma coisa que eu posso fazer para ajudar a frear esse avanço das coisas ruins que estão sendo lançadas. É mostrar como o liberalismo teológico interpreta a Bíblia para que você fique ligado no que está levando para casa. Não caia no movimento liberal, porque ele é uma outra religião dentro da nossa religião, e ensine a teologia saudável dentro da sua igreja, para a sua família e para você. A gente quer crescer, né, e não cair. O liberalismo teológico representa uma queda. Ele é a apostasia do mundo. Para quem não sabe o que é liberalismo teológico, eu vou falar também. Esse vídeo vai até ser um pouco mais curto que normalmente, ele é um aviso, é um alerta para você. O liberalismo teológico é a tentativa de juntar ciência moderna com a religião. Os liberais amam a ciência, eles amam a ciência. Eles amam também as ciências sociais, sociologia, psicologia. Eles são fascinados pelo mundo. Eles querem fazer com que o cristianismo se dobre a essas ciências. Então tudo que é moderno, tudo que é cientificamente comprovado, ainda que isso vá contra as escrituras, tudo isso é a paixão do liberal. Então você tem que tomar cuidado com o que você leva para casa. Agora, olha aqui para a tela. Se você ainda não está olhando para a tela, olha para a tela que eu vou botar aqui na tela algumas informações sobre como os liberais interpretam a Bíblia, o que eles fazem na interpretação, e agora fica com você. Você tem que entender o que você está lendo, saber se aquilo faz parte da escritura ou se aquilo veio de um conteúdo liberal. Se vier de conteúdo liberal, rejeite. Se vier da Bíblia, amém. Eu não vou tentar afirmar que A ou B é liberal ou não. Eu vou ensinar vocês a identificar isso na sua leitura, tá bom? E antes de começar, seja bem-vindo ao Sobre Bíblias. Aqui nós falamos sobre Bíblia de estudo, comentário bíblico, livros teológicos. Você pode fazer parte desse canal se inscrevendo nele, curtindo o vídeo, comentando aqui embaixo. Nós temos um Apoie-se também agora do canal. O Apoie-se vai servir para a gente melhorar todo o material, vai servir para o canal mesmo, o nosso Apoie-se. Se você quiser ser um apoiador mensal, bota o seu celular aqui, ou vai aqui na descrição, se você estiver me vendo do computador, clica na descrição que você vai lá no nosso Apoie-se, tá bom? Olha aqui para minha tela, vamos falar sobre como o liberalismo interpreta a Bíblia.
A primeira coisa que eu trouxe aqui de informação é sobre a interpretação simbólica ou alegórica. Preste atenção, a Bíblia contém símbolos. Tá? Isso é óbvio. A Bíblia contém alegorias. Por exemplo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz passear em pastos verdejantes, refrigera-me, enfim. O que acontece? O salmista não é uma ovelha, né? Então, obviamente que Deus também não é um pastor de ovelha, literal. É um símbolo, uma alegoria. A Bíblia tem símbolos e alegorias. Mas o liberalismo faz com que as coisas literais sejam alegóricas. Entendeu? Então, coisas que sempre foram compreendidas como literais são colocadas como alegóricas, como simbólicas, né? O próprio Jesus, para alguns liberais mais radicais, ele não existiu. Ele é uma alegoria, um símbolo. Tá? Então, olha o textinho aqui. Ó. Muitos liberais preferem uma interpretação simbólica ou alegórica, vendo certas passagens como representações metafóricas de verdades espirituais ou morais, ao invés de relatos literais de eventos históricos. Alguns liberais vão olhar para os eventos de cura de Jesus e vai falar que Jesus nunca curou. Aquilo lá era uma forma de ensinar. Ele estava ensinando uma verdade espiritual através de uma história criada. Entendeu? A história é do surdo que ouve, né, do cego que passa a enxergar. Aquilo não foi literal, mas os discípulos de Jesus criaram essas alegorias para ensinar que Jesus é aquele que liberta a sua mente, que você passa a entender mais, a enxergar as coisas e tal. O liberalismo faz isso, tá bom? Então, quando você estiver lendo o comentário, que você estiver entendendo que o comentarista parece colocar uma simbologia onde sempre foi considerado literal, cuidado, tá bom? Muitos intérpretes, por exemplo, liberais, veem os primeiros capítulos de Gênesis, incluindo a criação do mundo em 6 dias, como um mito teológico que simboliza a soberania de Deus sobre a criação, ao invés de um relato literal de eventos históricos. Por que é que os liberais, e aqui está falando não todos, mas muitos, né, olham para Gênesis 1 e 2 e acham que aquilo é um mito? Porque o liberalismo caiu na teoria da evolução. Tá? É a teoria do Big Bang, a teoria da evolução. Lembra que é a ciência moderna que manda? Então eles acreditam no mito da evolução e no mito do Big Bang e fazem com que a Bíblia seja simbólica. Nós só sabemos e cremos que Deus construiu todas as coisas em 6 dias e no 7º ele descansou. A Bíblia é literalmente isso, ela ensina literalmente isso. Mas a ciência moderna, ou como Francis Schaeffer chama, a ciência moderna acha que não, que a gente tem que tirar Deus do centro e colocar a evolução no lugar, o Big Bang no lugar. Tanto é que alguns teólogos que flertam com o liberalismo vão criar outra forma de interpretar Gênesis para ficar mais parecido com o Big Bang, mais parecido com a evolução. A Bíblia nunca ensinou teoria da evolução nem do Big Bang. Tá bom? Então, fique atentos a isso. Eles vão colocar símbolos e alegorias em coisas literais. Mar Morto não existe, dilúvio não existe, às vezes até Davi não existe, Moisés não existe. São símbolos para ensinar o povo. Entendeu? É um liberal que faz isso aqui. Se você não é liberal e já estava acreditando assim, você já estava sendo levado pelo liberalismo teológico e graças a Deus você chegou aqui, né? Já vale até uma curtida no canal, né? Curte aí o vídeo, se inscreve no canal. Coloca nos comentários se você viu alguém fazendo esse tipo de interpretação, para as outras pessoas que vão vir aqui entender e se livrar desse engano, tá bom? Próximo ponto que eles fazem, ó. Eu tô com um problema de passagem aqui da tela, ó. Relativismo teológico. O relativismo teológico é relativizar a teologia ou o texto bíblico, tá bom? Essa abordagem reconhece a diversidade de perspectivas teológicas dentro da Bíblia, considerando que diferentes autores bíblicos podem ter tido compreensões variadas, ou seja, diferentes, sobre Deus, sobre a moralidade e sobre a ética. Nós sabemos que
todos os autores da Bíblia concordam com todas as coisas, porque o ensino bíblico ele vai passando de um para outro. Então, Isaías aprendeu de outra pessoa, Ezequiel aprendeu de outra pessoa, Daniel de outra pessoa, de outro adorador a Yahvé. A tradição ela vai passando e um autor concorda com o outro. Entende? Nós sabemos isso. Mas o liberalismo teológico cria e separa doutrinas, teologia. Então, a teologia de Isaías é diferente da teologia de Zacarias. É diferente da teologia de Paulo. Né? Há a perspectiva de Paulo e há a perspectiva de Isaías. São dois temas diferentes. E não são diferentes. São iguais. Todos estão olhando para as escrituras, interpretando elas do mesmo jeito. Só que para que o relativismo vença, eles vão criando separações. Entendeu? Então por isso que existe a teologia de Paulo e a teologia de Tiago. Essa ideia de separar teologia pelos autores, ela vem do movimento liberal. O movimento reformado, ele agiu em cima disso para trazer de volta as pessoas para uma perspectiva bíblica. A teologia de Paulo é a mesma teologia de Jesus. A teologia de Jesus é a mesma teologia de João. Porque todos foram inspirados, Jesus não, né, mas os escritores, inspirados pelo Espírito Santo. Então, se o Espírito é o mesmo, a teologia é a mesma. Né? Não há outro Espírito Santo. Por que eu falei que Jesus não foi inspirado pelo Espírito Santo? Porque ele é Deus, ele não precisa. Estou falando dos escritores, tá bom? Alguns estudiosos liberais apontam, por exemplo, que as leis do Antigo Testamento, como daquelas encontradas em Levítico, no Pentateuco, tá? Essas leis refletem uma compreensão específica de Deus e da moralidade que era adequada para o contexto cultural deles, de Moisés. Ou seja, eles olham para a lei de Deus e falam: a lei de Deus não vale mais para o crente do Novo Testamento e nem para nós. Porque ela bate com a perspectiva de Moisés da época que ele estava fugindo do Egito. Nós estamos relativizando as coisas, né? Destruindo a lei de Deus, que Jesus falou: olha, não vai passar nenhuma vírgula da lei. Não adianta. E o Antigo Testamento todo fala que a lei dura para sempre. A lei é perfeita, a vontade de Deus é perfeita. Né? Ela preenche a nossa alma. O Salmo vai dizer isso, né? Mas os liberais, eles não gostam da lei de Deus. Por que eles não gostam da lei de Deus? Porque eles querem que a igreja se abra para o mundo. Entende? Então, oculta-se a vontade de Deus que está descrita na lei e abre a igreja para a vontade do mundo expressa do mundo. Entende? Então, de repente, não precisa de adorar a Deus no templo. Não, você pode fazer isso em qualquer lugar. É embaixo de uma árvore. Mas olha só, adoração embaixo de uma árvore é referente a um Deus no Antigo Testamento. Ao falso Deus. Entende? Alguns adoraram a Deus embaixo da árvore também em outros lugares. Mas especificamente lá na árvore é um outro Deus. Aquilo só serve para Moisés. A ideia do casamento é do Antigo Testamento, ela é ultrapassada. A ideia de filho, de aprender com o pai, ela é ultrapassada. Ou a ideia da mulher ser dependente do marido, ou da mulher ser parceira do marido, é ultrapassada. Agora ela tem que ser cabeça. Para eles colocarem essas ideias dentro da igreja, dentro da sua cabeça também, eles precisam relativizar a teologia. Esses dias o autor lá que eu falei no meu outro canal sobre ele, né? Como é que é o nome dele? O N.T. White estava querendo colocar na cabecinha de vocês que existiu apóstolas, mulheres apóstolas, né? Sendo que a Bíblia não fala nada sobre isso. Mas como é que ele consegue fazer isso? Relativizando as coisas. Não, isso aqui é para um contexto específico. Tá? Para hoje pode ter. Tanto é porque hoje existe apóstolos, né? É o relativismo que age nesses caras aí. Por outro lado, o texto está falando, os ensinamentos de Jesus no Novo Testamento, como o Sermão da Montanha, são vistos como uma evolução ou uma nova revelação de Deus, que desafia e transcende as leis antigas. O relativismo teológico sugere que a teologia bíblica não é monolítica, mas diversa e evolutiva. Para fazer isso aqui, eles têm que mentir muito para você, né? Porque Jesus está o tempo inteiro mostrando o Antigo Testamento.
Uma coisa que eu sempre falei na minha vida de teologia é o seguinte: aprendam a estudar o Antigo Testamento no Novo Testamento. Jesus aponta para a lei, no Sermão do Monte, Jesus está falando da lei. Quando Jesus fala assim, ouviram o que foi dito, ele estava falando sobre os fariseus, não sobre a lei. Os fariseus é que relativizavam a lei e ensinavam como os liberais fazem, eles relativizavam tudo. Então, por exemplo, a questão do divórcio, né, do abandono da mulher, alguns acreditavam naquela época que se a sua esposa errasse de uma vírgula, ela já podia ser mandada embora. E aí os caras mais maliciosos da época ensinavam que isso podia acontecer, e qualquer coisinha que acontecia, eles já colocavam ali dentro da lei e mandavam e abandonavam a esposa para arrumar outra mulher. Entende? Então, olha só, isso é o relativismo dentro do Novo Testamento. E Jesus, ele vem e fala, é assim que tem que ser. Quando ele fala é assim que tem que ser, ele está falando do Antigo Testamento. É assim que funciona. Aprenda a ler o Antigo Testamento no Novo Testamento e aprenda a ler o Antigo Testamento no Antigo Testamento também, tá? Porque esse relativismo teológico aqui, ele é assim, ele é presente na teologia brasileira, muito presente, tá bom? Então, toma cuidado. Outra coisa que acontece aqui no liberalismo é a rejeição da inerrância bíblica. O que é inerrância bíblica? Nós cremos que a Bíblia é inerrante. Não há erros na Bíblia, tá? Algumas pessoas, para mostrar erros na Bíblia, eles precisam ler a Bíblia da forma errada. Então, aquilo que é literal, eles tratam como simbólico, aquilo que é simbólico como literal. Tudo para fazer você achar que a Bíblia erra. Os ateus fazem a leitura errada da Bíblia. A Bíblia não tem erro. É a forma como eles leem propositalmente produz o erro, que não está lá, mas eles conseguem fazer parecer que está. Os liberais tendem a rejeitar a ideia de que a Bíblia é infalível ou inerrante em todas as suas declarações. Em vez disso, eles veem a Bíblia como um produto humano, que pode conter erros ou refletir as limitações culturais e científicas dos seus autores. Então, quando a Bíblia fala sobre ciência, por exemplo, nem sempre ela é literal, né? Porque não tinha como eles realmente descreverem a natureza inteira. Mas muita coisa é literal, entende? Ali no exemplo que eu coloquei aqui, o exemplo de Gênesis 6, né, da narrativa do dilúvio, eles vão falar que ali há um erro na Bíblia, tá? O dilúvio não aconteceu no mundo todo, ele aconteceu só ali naquela região. Olha só. Eles nem conseguem provar que foi só ali, mas eles querem detonar a Bíblia. Eles não querem que você aprenda a Bíblia. Para eles é prejuízo que você aprenda a Bíblia. Então eles vão mostrar erros ali. E aí eles vão justificar os erros como se isso fosse uma coisa positiva, né? Moisés errou porque ele não tinha como saber. E quando eles fazem isso, eles retiram o Espírito de Deus. Então, a Bíblia não é mais inspirada por Deus, ela é uma produção humana. Por isso ela contém erros. Até em Jesus eles colocam erros. Até em Jesus. Como se o Jesus não fosse Deus, né? E claro, eles não devem acreditar nessa doutrina da trindade também, né? Os liberais são assim. Então, quando alguém vem falar que a Bíblia contém erros, você pode ter certeza de que ele não está lendo a Bíblia certo. Há regras para ler a Bíblia, sabia? Você não pode pegar a Bíblia e ler, mesmo que seja uma NVT. Você não pode pegar a Bíblia e ler achando que vai entender. A Bíblia foi feita para você estudá-la. Entende? Ah, mas o que eu faço então com o novo convertido? Ensina a Bíblia para ele. O que eu faço para o rapaz que eu estou evangelizando? Ensina. Você tá aí, você não está aí para ensinar? Ensina para ele. A Bíblia foi feita para ser ensinada. Ela sempre foi usada para o ensino. A Torá, a Taná, elas não eram usadas como literatura para você sentar no canto e ler e achar que aquilo é literatura. A palavra de Deus é para ser estudada. O efeito que ela produz na nossa alma vem do estudo. Entendeu? Então, não é porque alguém entendeu errado que a Bíblia está falando aquilo mesmo. Você tem que aprender a ler a Bíblia. Inclusive, aqui no canal, eu sempre falo, tem um link aqui na descrição do vídeo do meu curso Leitura Imersiva. Ler a Bíblia corretamente vai transformar a sua vida. Quantas pessoas, se você fez leitura imersiva, bota nos comentários. Quantas pessoas vêm falar comigo que gostou muito, que agora consegue entender a Bíblia?
Ler a Bíblia corretamente. Agora, isso que eu ensino no Hotmart deveria ser ensinado todo domingo na igreja. Não é, né? Por quê? Há vários problemas que a gente tem que corrigir, né? Não vou corrigir isso agora. Então, cuidado quando alguém fala que a Bíblia contém erros. Ela não contém erros. A pessoa que não sabe ler a Bíblia corretamente não respeita símbolos, não respeita o estilo literário, não respeita o contexto, e aí vai e fala que está com erro. E aqui não respeita a própria mensagem da Bíblia, né? Gênesis 6-9 foi global, porque a Bíblia fala que foi global. E se ela fala que foi global, a gente crê na palavra de Deus, no poder da palavra de Deus. Como Paulo fala, né, essa é uma mensagem, é o poder para a salvação. Outros autores do Novo Testamento vão falar claramente que a Bíblia tem o poder de salvar o homem. Então, a Bíblia não é um produto humano. Você vai lá na padaria e compra. Ela também há nela a soberania de Deus sendo manifesta na palavra de Deus. Isso aí que você tem na mão, na Bíblia, tá? A Bíblia, nisso aqui, ó. Há o poder de Deus sendo manifesto aqui dentro, pela palavra de Deus. Isso aqui é um milagre que você consegue pegar, a Bíblia, tá bom? E se você analisar como a gente chega às traduções, você vai perceber que é um milagre mesmo. Outra coisa que acontece muito é a abordagem contextual e inclusiva. A palavra inclusiva te lembra daquele problema, né? Exatamente. Os liberais são inclusivos. Tá? A interpretação liberal frequentemente busca uma aplicação contextual, considerando como os ensinamentos bíblicos podem ser relevantes e aplicáveis nas circunstâncias modernas, muitas vezes com foco em temas como justiça social, igualdade de gênero e direitos humanos. Acontece que há uma aba do liberalismo que é focado nesse socialismo. Entende? O socialismo, o comunismo, ele está dentro do liberalismo também. É mais fácil encontrar um crente liberal da esquerda do que da direita, tá bom? É mais fácil da esquerda e da direita. E esses caras são fascinados por questões sociais. Não por fazer coisas sociais, mas por obrigar as pessoas a fazerem. Que eles não fazem, eles obrigam as pessoas a fazerem. Então eles vão lá na Bíblia e modificam a interpretação dela para que ela seja aplicada àquilo que ele acha que deve ser aplicado de acordo com a sua própria justiça social, com a igualdade de gênero e os direitos humanos. Do jeito que eles definem, não como a Bíblia define. Você sabe, o pessoal da esquerda defende até os bandidos, né? E a Bíblia é terrível para os bandidos. Nenhum ladrão vai para o céu. Nenhum ladrão vai para o céu, não importa. O ladrão que morre não vai para o céu. Ah, mas ele pode aceitar Jesus. Ok, mas ele aceitou Jesus? Ali na hora que ele morreu? A gente não pode negar o fato de que muitos bandidos morrem sem aceitar Jesus. Mas a esquerda não gosta desse tema. E aí ela vai modificar essa ideia. Gente, tem grupos criminosos crentes. São crentes. Mas tá? Essa é a abordagem contextual e inclusiva, tá bom? Interpretações liberais tendem a reavaliar passagens que tratam de papéis de gênero e sexualidade também, à luz do entendimento contemporâneo sobre direitos humanos e igualdade. Por exemplo, passagens como Efésios 5:22, vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, são muitas vezes reinterpretadas para enfatizar a mutualidade e a igualdade nos relacionamentos. E é isso mesmo. A Bíblia é claríssima quando vai falar do papel da esposa. Ela não relativiza e ela nem modifica. Se há um momento na história onde isso era preciso, é lá no primeiro século. Havia muitos abusos de autoridade dos maridos, né? Mas isso não acontecia dentro da igreja. Se acontecia dentro da igreja, eles eram orientados a mudar. E se não mudassem, eles poderiam até ser expulsos, tratados como gentios mesmo, sabe? Não convertidos. A Bíblia ensina como o marido trata a esposa e como a esposa trata o marido. Então, se você espera que o seu marido te trate do jeito que a Bíblia fala, você tem que tratar ele do jeito que a Bíblia fala também. Mas aí eles não gostam disso porque o feminismo já está dentro do liberalismo teológico desde o início, talvez, né? Então é preciso entender que quando há a inversão de papéis, ali há o liberalismo. Pastora, inversão de papéis,
tá? É uma abordagem inclusiva, pastora, presbítera, diácona. A Bíblia não fala sobre diáconas, nem presbíteras, não. Nem se precisar, ela não fala. Se houve um momento da história que precisava de gente, era no primeiro século. Se não falou no primeiro século, nunca houve esse momento, tá? Então, mas isso hoje é abordado como necessário, como necessidade. Tá? Isso é o movimento liberal, sim, agindo dentro da igreja, beleza? Diálogo com a ciência e a razão. O liberalismo teológico é extremamente racionalista. Extremamente racionalista. Eles focam na razão. E é por isso que eles tentam modificar a Bíblia. Porque para a razão deles, muitas coisas não fazem sentido. Entende? Significa que é errado, que eles não concordam? Não. Significa que para a mente deles não faz sentido. Só isso. Eles não veem sentido em muitas coisas. Porque eles são extremamente racionais. É por isso que Deus não pode criar o homem do barro e a terra em 6 dias. Não faz sentido para eles. A ciência explica de outro jeito. Então o que eles vão fazer? Eles vão modificar as escrituras para que ela atenda à sua razão, a razão humana. Mas nós sabemos que a razão humana é bem pequena, ela não consegue compreender as coisas de Deus. Mas eles não ligam para isso, eles querem colocar tudo debaixo da razão humana. Tá? Liberais tendem a ver a Bíblia à luz do conhecimento científico e racional, integrando descobertas científicas e princípios racionais em sua interpretação teológica. Então, de repente, o que determina a verdade não é a Bíblia, mas a razão aplicada a ela. Então, se não faz sentido que Jesus cuspiu no barro, cuspiu na areia, fez barro e curou alguém de cegueira com isso, eles vão distorcer a mensagem, vão relativizar ela, criar símbolos nela, para fazer você esquecer que ele fez aquilo literalmente. Por quê? Aquilo não faz sentido para eles. Entende? E no caso de a Bíblia não fazer sentido para alguém, a melhor explicação é que essa pessoa não tem fé. E sim, a maioria dos liberais não são crentes. Eles não são cristãos, não tem fé neles. Eles são levados por qualquer vento de doutrina. Então eles são cristãos hoje, amanhã eles são liberais, depois eles são da Ubanda, eles vão se afastando, até se tornarem o que eles sempre foram, ateus. Sempre foram ateus. Mas até eles se tornarem ateus declarados, eles vão influenciar muita gente. É isso que eu não quero que eles façam. Eu quero impedir que eles influenciem tanta gente assim. Se você quer que eles parem de influenciar tanto assim, se inscreve no canal e manda esse vídeo para mais pessoas, para eles terem acesso, porque eu não consigo chegar longe. Eu não consigo ir tão longe. Eu pretendo, com o nosso apoia-se aqui, ir mais longe, né? Aí eu vou pagar propaganda, publicidade, as pessoas vão ver o nosso canal. Mas até lá eu dependo só de você e de Deus, né? Até onde Ele quiser que a gente vá. Então, os liberais tratam dessa razão aí dessa forma, tá? Não preciso nem ler o exemplo aqui que ficou claro. Um exemplo prático. Esse exemplo prático aqui eu trouxe ele porque ele é recente. Eu vi esses dias alguém falar sobre isso aqui. O texto de Êxodo 7 até o capítulo 9 vai tratar de como o faraó se comportou diante dos castigos de Deus para o pessoal do Egito. Deus estava castigando o Egito, mas não estava castigando o povo hebreu, estava só castigando os egípcios. Tudo que caía no povo no Egito só prejudicava os egípcios. E aí Deus ele faz uma coisa que os liberais odeiam, né? Que é infringir a liberdade do homem. Os liberais são totalmente humanistas e libertinos, né? Livre-arbítrio, né, para eles é quase obrigatório. Deus ele tem que se curvar. Então olha o texto, ó. Deus falando, eu porém endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Deus está falando literalmente, eu vou endurecer o coração de Faraó. Por quê? Endurecer o coração aqui, pessoal, é fazer a pessoa ficar mais presa à sua própria convicção. O coração endurecido, ele não se abre, ele não muda a sua decisão, entende?
Sempre foi isso na Bíblia. Agora inventaram uma outra história, né? Falaram que não, que isso aqui tem a ver com a teologia dos egípcios, que se pesa o coração. Ok, existe essa ideia, mas essa ideia não está aplicada no texto, entende? Eu não estou dizendo que não existe essa ideia de pesar o seu coração. Eu estou dizendo que no texto Deus não trata sobre isso. Mas os liberais vão lá e fazem o quê? Roubam o sentido do texto. Coloca outra coisa. Por quê? Porque Deus não pode ser soberano no texto liberal. Para o liberalismo, Deus tem que ser um pouco menos soberano. Deus não pode infringir o livre-arbítrio do homem. Mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente descobre um Deus diferente do que os liberais querem, né? Aliás, a imagem do Deus bonitinho, cor-de-rosa, essa imagem do Jesus The Chosen, ela só existe no movimento liberal. O Jesus da Bíblia, ele é totalmente direto ao assunto. Ele vou usar o termo agora que algumas pessoas... Ele é escrachado. Ele bate mesmo quando tem que bater. Ele não fica passando a mãozinha em ninguém, não. Entende? Nicodemos, por exemplo, é porque o liberalismo influenciou a forma como vocês leem o texto. Eles foram tão longe que até a forma como você lê o texto atrapalha. Nicodemos foi procurar Jesus e Jesus joga na cara dele. Você não é mestre? Está perguntando, você é mestre. Você acha que é melhor do que eu? Eu não sou. Jesus não era mestre, para Nicodemos. Você não é mestre? Por que você está querendo falar comigo? Jesus falando com ele. E aí, em outro momento, Jesus falou: se você não nascer da água e do Espírito, você não vai para o céu. Cara, Jesus estava dando umas pauladas em Nicodemos. A mãe de Jesus manda procurar Jesus, né? Vai chamar Jesus, vem jantar, Jesus. Vem jantar, vai chamar Jesus. Aí Jesus vira para os irmãos dele e fala: quem são os meus irmãos e a minha mãe? Esta mulher ou esses que estão me ouvindo e fazendo a vontade de meu pai? Calma. Que susto. Sim, esse é o Jesus da Bíblia, diferente do Jesus liberal, do The Chosen. O Jesus do The Chosen não é o Jesus da Bíblia, tá? Enfim. Existem vários conceitos assim sobre Jesus, né? Mas Jesus da Bíblia é diferente. Ele fala, se quando eu voltar vocês estiverem dormindo, vocês vão ficar. Eu vou levar quem está acordado. É Jesus falando. É assim que ele fala. Entende? Tem que aprender a ler a Bíblia do jeito que ela está escrita. Então, Moisés, ele escreveu isso, Deus falou comigo que vai endurecer o coração do faraó e vai aumentar os sinais e as maravilhas dele no Egito. Quais são os sinais e maravilhas? As pragas, a morte dos primogênitos do Egito, o tormento que o povo do Egito passou. O povo do Egito tinha que perceber que prender o povo de Deus era a pior desgraça que acontecia na vida deles. E no final, se o faraó não liberasse, talvez o povo mesmo liberava, vai embora daqui. Deus queria mostrar que o povo dele é precioso. O povo dele custa caro para eles. Entende? Vocês não conseguem pagar o meu povo. Enquanto ele estiver preso aqui, vocês não vão beber água direito, vocês não vão enriquecer. E no final, sabe o que vai acontecer? O povo vai sair daqui com a riqueza de vocês. O que vocês têm que fazer? Libera o meu povo logo. É isso que você tem que fazer. E ao mesmo tempo, Deus faz o seguinte: eu não vou deixar o faraó liberar na hora, porque ele tem que sofrer. Para ele entender, ele tem que sofrer. Esse é o Deus da Bíblia, gente, eu tô falando para vocês. Tá? Porém, olha o texto lá, 9:12. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Assim, o coração de Faraó se endureceu e não deixou os filhos de Israel, deixou ir os filhos de Israel como o Senhor havia dito. Há um momento em que o Faraó quer mandar eles para fora e Deus travou. Não está na hora ainda. Entende? Então, os liberais vão pegar textos assim, não só esse, mas textos assim, e vão colocar simbolismo. É que esse texto é só simbólico, sabe? Deus não teria pesado o coração de Faraó, mas seria uma forma simbólica de mostrar a autodeterminação do Faraó. Tá? É como se Deus tivesse feito. Não é que Deus fez, é como se ele tivesse feito. Mas o texto é tão claro e tão óbvio que se fosse isso, estaria no texto. Você não precisaria desvendar isso sabendo sobre a história do Egito inteira. Você não precisaria saber do coração do faraó se ele pesa mais que uma pena. Não, porque se fosse isso, estava escrito. O texto é muito claro, é muito completo para estar faltando essa parte, né? Tá faltando muita coisa na Bíblia nesse caso, né?
Ou vão falar também que esse texto é um mito, que na verdade nada disso aconteceu e é só um texto criado para ensinar o povo. É isso que eles vão falar. Eles vão tirar a sua atenção da literalidade e desviar ela para as questões teológicas, né? Não é teológicas, didáticas, entende? Mas fazem isso de forma errada, beleza? Eles não vão querer explicar esse texto se bobear. Eles vão tentar fazer só aplicações, nunca explicações. Eu fiz agora para você aplicação e explicação, você viu? Pois é, porque eu tenho um curso chamado Leitura Imersiva. O curso de Leitura Imersiva é isso. É você e o texto. É você e o texto, ele batendo na sua cara o tempo todo. A Bíblia batendo na sua cara o tempo todo. Assim que você vai ficar. Mas os liberais não querem fazer isso, tá? Ou ele vai trazer questões complexas no texto. Não, esse texto é muito mais do que você está pensando. Há um mistério nesse texto, sabe? Você tem que entender a ideia, a cultura do povo egito. E como você não entende, você não pode interpretar. Não é o que você pensa, sabe? Não. Moisés estava pensando ali. Os caras acham que conseguem entrar na mente de Moisés, cara. Como é que ele recebe uma revelação de Moisés? O espírito de Moisés vem para eles, né, e fala: não, olha, eu estava pensando nisso aqui. Não era só. Não, eu escrevi errado, faltou texto ali. Nossa, que tinha acabado a tinta da minha caneta. Eu não consegui colocar tudo. E ó, faltou texto. Era isso aqui. Ó, era o coração do faraó. Era em relação à morte dele e tudo mais. Sodoma e Gomorra, fala nisso, o escritor errou tudo ali. O pecado do povo era eles não serem abertos a novas pessoas, né? Que ridículo isso, né? Que ridículo. Eu esqueci de escrever isso, cara. Faltou ali. Faltou uma linha. Faltou a tinta, né? E na realidade não tinha a ver com o pecado deles, não tinha a ver com a cultura podre deles, não. É porque eles não eram abertos a visitantes, era isso. Caramba, era muito mais fácil descrever isso do que falar o que falou lá, né? Aliás, economizaria até mais tinta. Mas os liberais querem tirar você do texto e te jogar longe de Deus. É isso que eles querem fazer. É por isso que você tem que tomar cuidado com o que você está lendo aí. Qual é o antídoto do liberalismo? Finalizar. Para finalizar, você vai, para mim saber que você veio até o final, olha o que você vai fazer. Você primeiro vai curtir o vídeo, que eu sei que tem gente que não curtiu ainda. Curte o vídeo aí. Curte aí, rapaz. Teimoso. Ah, tá me vendo na TV, né? Rapaz, vamos orar por essa TV agora? Tô brincando. Vai lá no aplicativo e curte depois. Você vai escrever assim nos comentários: eu tomei o antídoto. Ou não, eu estou imunizado. Eu estou imunizado. Bota aí nos comentários que eu vou saber que você foi até o final. Estou imunizado. O antídoto para o liberalismo é o que sempre foi ensinado. Sempre. Como é que a teologia muda de uma hora para outra e é tão diferente do que sempre foi? Eles estão te enganando. As coisas não mudam tanto assim. Então, o que sempre foi ensinado? A Bíblia é inerrante. Nós é que somos falhos. Somos nós que temos que estudar a Bíblia. Não a Bíblia tem que se adaptar a nós. Então, a Bíblia é inerrante. Paulo falou sobre isso. O Salmo 119 fala isso o tempo todo. Leia o Salmo 119 para você ver o que ela fala da palavra de Deus. Então não há erros na Torá, não há erros na Taná, não há erros no Novo Testamento, não. A Bíblia é inerrante. E por experiência própria, se você colocar em prática o que a Bíblia fala, é óbvio que você tem que interpretar o Antigo a partir do Novo Testamento também, senão você vai fazer coisas que Deus não manda você fazer, tá? Mas tá lá no Novo Testamento, todo mundo sabe, você tem acesso a isso há 2000 anos atrás já, há mais de 2000 anos. Se você fizer o que a Bíblia orienta, você vai perceber que ela é inerrante, que ela não tem erros, que somos nós que erramos, tá? Por experiência própria, tá bom? A interpretação gramática histórica, ela é a melhor interpretação da Bíblia. Aquela que explica o texto, o contexto e a teologia ali. Então, como é que o que Jesus fala estava na história do povo, do Antigo Testamento, do Novo Testamento? Como é que o Novo Testamento está apontando para o Antigo? Como é que o Antigo está apontando para o Novo? Como é que a Bíblia conversa sobre isso? Tá? Como é que eles entendiam naquele tempo e aplicavam naquele tempo? A gente tem que aplicar hoje também. As pessoas não mudaram, só mudaram para pior, né? Mas as questões são as mesmas, só pioraram, entende? Então a interpretação histórico-gramática
gramática histórica, ela é a que melhor te ajuda a interpretar a Bíblia, tá bom? O liberalismo usa a gramático-crítica, se não me engano, né? Crítica, alguma coisa assim, não lembro agora. Mas a gramática histórica é a melhor, beleza? Outra questão, o solo é a escritura. Apesar da ciência ter colaborado muito com a nossa vida, não vou negar, apesar de tudo, você está me vendo graças à ciência, nós não precisamos da ciência social para interpretar a Bíblia. Pelo contrário, é a Bíblia que tem que influenciar as ciências sociais. A ciência moderna, ela precisa se render às escrituras, não o contrário. Nós não precisamos mudar a Bíblia porque agora alguém acha que o Mar Vermelho ele nunca existiu ou que aquilo ali não foi um milagre, porque descobriram que ele abaixa e sobe em período do ano. Você não precisa mudar a interpretação da Bíblia que sempre aconteceu porque alguém descobriu isso. A Bíblia é a Bíblia e sempre foi a Bíblia. Se aquilo do Mar Vermelho for verdade, você acha que eles não sabiam na época? Mas ainda assim, quando aquele evento aconteceu, foi um milagre. Entende? Então, algumas pessoas não querem aceitar o solo escritura e querem considerar coisas acima da Bíblia. Só a Bíblia já é suficiente. Nós não precisamos adaptar ela de forma alguma à cultura secular ou à ciência moderna. Você não precisa atualizar a Bíblia. Você só precisa lê-la e viver a Bíblia. Entende? O antídoto tá aí. É só fazer bom uso dele. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um conteúdo diferente, né? Como eu disse a vocês, dentre tudo que a gente já falou sobre Bíblias, eu acho que isso aqui foi uma das coisas mais importantes. Concorda? Se você concorda, curte, compartilha e se inscreva neste canal. E até mais. Tem mais vídeo aqui importante para você ver. Assista também. Tchau.